E o Abel Ferreira aproveitou na entrevista coletiva porque parece que essa história não ficou totalmente resolvida, né? Palmeiras e Claudinho e o que surgiu aí nas últimas horas, né? De documentos vazados, conversas entre os clubes, entre o jogador e o Palmeiras, né? Porque o Zenit se manifestou dizendo que não tinha acordo nenhum com o Palmeiras. O Palmeiras foi lá e falou, quer saber? Aí surgiu tudo quanto é mensagem, até um e-mail do Zenit dizendo que a transferência estava concluída, tinha o ok, né, do clube russo para dar prosseguimento à transferência ali do Claudinho. E o Abel Ferreira tocou também no assunto, falou na entrevista coletiva que no Palmeiras eles só querem jogadores de caráter. E a gente tem aqui a palavra do técnico do Verdão. Depois eu passo a bola para o Mauro César, para o Flávio Prado e para o Raí Monteiro. Vamos lá, o Abel Ferreira fala e você acompanha aqui no Bate Pronto. As posições estão bem identificadas, sei perfeitamente o esforço que a nossa Presidente está a fazer juntamente com o Barros e às vezes acontece esse tipo de situações que a nossa Presidente fez e muito bem a expor, porque nós o que queremos aqui é jogadores que queiram muito vir para o Palmeiras, de caráter, jogadores de palavra, que queiram pertencer a este grupo de trabalho. Os que não quiserem nós também não vamos insistir muito e temos estes que estão connosco e a cada jogo podem ter a certeza absoluta que vão entrar 11 jogadores. Porque nós sabemos que o quão difícil é trazer jogadores. Neste momento, como vocês sabem, conseguimos trazer 2, o Facundo e o Paulinho, que vai chegar mais tarde, e agora com todo o trabalho, com toda a dedicação da nossa direção, esperar que façam o trabalho, mas sabemos que vamos também ver ao longo deste Paulista, vamos também perceber realmente as reais necessidades da nossa equipa, porque também tem jogadores que nós potenciamos e valorizamos e precisamos de perceber isso. Agora acho que toda a gente sabe disso, há 3 posições que nós precisamos e vamos lutar com as nossas forças para conseguir trazer o melhor para o Palmeiras. A parte mais triste disto, a mim pessoalmente enquanto homem, é que não é a primeira vez que isso acontece. Isso demonstra muito... Eu falo-vos muitas vezes que não é o jogador que joga, é o homem que joga. E eu, felizmente, dentro do nosso grupo, eu tenho a sorte, e quando não tenho, troco, de escolher homens de caráter para que no jogo, onde todos vocês lhes chamam jogadores, e aceito, mas são homens que jogam, não são jogadores que jogam, são homens, e nós queremos homens que tenham muita vontade de vir para o Palmeiras. Tudo o resto, eu acho que a nossa Presidente foi muito clara. Eu acho que vocês não estão habituados com esta frontalidade e com esta clareza da nossa Presidente ou dos Presidentes. Eu acho que ela teve muito bem. E como te disse, nós queremos jogadores que queiram vir e os que não quiserem vir, desejamos tudo de bom, toda a sorte do mundo, menos contra o Palmeiras. O Palmeiras indignado, irritado com o que aconteceu, o jogador deu para trás de última hora e foi para o Al-Sadd do Catar, e aí o Abel Ferreira deu essa declaração, aqui no Palmeiras nós queremos jogadores de caráter, né, e ele fala, não é a primeira vez que isso acontece, e realmente não é a primeira vez que isso acontece, é óbvio que está rolando lá o julgamento na FIFA, mas o Al-Sadd do Catar garante ter um documento em que o Abel Ferreira firmou um compromisso com o clube, a informação até que foi dada em primeira mão aqui pelo Pilhado, muita gente duvidou na época que o Abel Ferreira sairia do Palmeiras, o Pilhado trouxe primeiro aqui na Jovem Pan, e assim, declarações de jogadores de lá, né, o Giovani, o Guilherme Torres, os caras realmente estavam contando com o Abel Ferreira para treinar o clube Qatari, e no final das contas ele decidiu ficar aqui no Palmeiras, né, então tem muita gente questionando e falando isso, Mauro, poxa vida, o Abel tá falando do Claudinho, mas ele fez algo parecido lá com o Al-Sadd. Óbvio, vai ter a chance de se defender lá no tribunal da FIFA, o caso está correndo, mas é uma situação bem semelhante àquela que ele viveu, Mauro César. Bem, se o Claudinho deu a palavra e voltou atrás, de fato não é legal. Mas no futebol, na vida, né, o que vale é o papel assinado. Se o Claudinho não assinou, ele tem o direito de voltar atrás. O Palmeiras também chegou a se interessar pelo Gabriel Barbosa, tinha proposta, e em um dado momento tirou a proposta, retirou a proposta, não quero mais. Desistiu, por alguma razão desistiu, né? Queria, depois não quis mais, tem o direito também. Não estava assinado, se tivesse assinado, teria que cumprir. Como não estava assinado, né? Dudu também não assinou, exato, deu para trás. O Dudu também ia para o Cruzeiro, voltou atrás, até motivado pelos próprios torcedores do Palmeiras, que cobraram dele uma permanência no clube e tal. Ele voltou atrás, não estava assinado. Também estava meio que apalavrado. Isso é assim mesmo, acontece. Acontece, é uma via de mão dupla, né? Acho que os fatos mostram isso. Flávio Prado, e essa situação... Ô Flávio, antes mesmo de eu chamar aqui a palavra do Abel,
Eu vi que você abriu um sorrisinho no estúdio para falar dessa situação. Sorrisinho não, sorrisão. Então, ele deixou transparecer, né, esse sorriso. Olha lá a carinha dele. Ó, Flávio Prado, o que dizer dessa declaração do Abel Ferreira, falando, aqui no Palmeiras a gente quer, né, acima de jogadores, homens de caráter, se tratando aí do Claudinho, falando do Claudinho, dessa situação toda, que o Claudinho estava encaminhado em trâmites finais, em troca de documentos, foi lá e decidiu não jogar, não vestir a camisa do Palmeiras. Flávio. Antes de mais nada, essas frases, quem joga é o homem, não é o jogador, isso é tudo do professor Manuel Sérgio, que é um fabuloso professor, é um filósofo português, ele dá aulas de sociologia na Universidade do Porto e o Zé Mourinho é apaixonado por ele. O Mourinho falou que assistia mais aula de sociologia com o Manuel Sérgio do que propriamente as aulas de educação física quando ele fazia o curso. Então o professor fez uma revolução quando ele falou para se cuidar mais do homem, do ser humano, né? Não existem chutes, existem homens que chutam, esse equilíbrio emocional. Então, como o Abel ele segue muito essa linha do Mourinho, é a mesma escola, né? Isso tudo é o professor Manuel Sérgio. Então, o Abel não é filósofo, ele apenas seguiu um filósofo. Aliás, parabéns, porque ele é ótimo. Adoro os livros do professor Manuel Sérgio, falo regularmente com ele. Ele não gosta muito de telefone, não, mas e-mail ele responde. Ele mandou alguns livros. Eu tenho muita alegria de conhecer, não sou amigo dele, mas eu tenho um bom relacionamento com o professor Manuel Sérgio. E muitas das frases do Abel, elas são tiradas do professor Manuel Sérgio, o que é um mérito. Copiar coisa boa não tem problema nenhum, mas não tem essa de filósofo e tal. E com relação ao Abel, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Só isso. Deu a palavra, tem que fazer e tal. Eu acho que tudo depende das circunstâncias e ser, como diz o Mauro, com precisão. Não estava assinado o contrato, teve uma proposta melhor, tem que sair, porque o futebol não tem esse tipo de regra. O futebol não é assim. O futebol ele não tem memória, sabe? A memória no futebol ela passa muito rápido. Vide o que está acontecendo com o Rony no Palmeiras nesse momento. O Rony que fez tanto pelo Palmeiras nesse momento. E não estou dizendo que o Palmeiras está errado. O Palmeiras não tem mais interesse, poderia ter agido de uma maneira mais elegante e tal, mas o Palmeiras não quer mais jogador, tirou o jogador de circulação. Né? Não quer, afastou e tal. E no caso do Claudinho, tá a mesma coisa. Ele preferiu uma coisa melhor. Então, o que eu digo aqui pro Rony, se pudesse falar alguma coisa para ele, só saia do Palmeiras se o dinheiro for melhor ou igual. E com a garantia de que receberá o salário em dia como o Palmeiras paga. Porque é um contrato assinado e quando há contrato assinado tem que cumprir. E o Palmeiras está cobrando a palavra do cara. O Palmeiras também tem uma palavra com o Rony, além do papel assinado. Então essa coisa muito de, sabe? Ele fez, não sei o que e tal. Eles ficaram contrariados porque eles queriam o jogador. E realmente jogar no Palmeiras é uma honra para qualquer um, mas existem outros clubes, outros interesses, outras situações financeiras, e ele entendeu que apesar do Palmeiras ser o que é, hoje um dos clubes mais importantes do Brasil, aliás, sempre foi, mas hoje uma potência financeira e tudo, um clube que paga em dia, um clube que vai brigar por todos os títulos nos próximos anos, vai se diferenciar cada vez mais, domina a região aqui de São Paulo já há bastante tempo, vai continuar assim, apesar disso, fora daqui existe vida. E o Claudinho optou por ganhar mais. Tá perfeito o Claudinho. Tá tudo certo. E o Abel Ferreira aceitou o convite do Al-Sadd. E na hora que ele sentiu que talvez fosse melhor ficar aqui, tendo assinado o contrato, ao contrário do Claudinho, ele abriu mão. Né? Ele não cumpriu a palavra, que é o que ele está cobrando do Claudinho. Mas ele chegou a assinar. Ele não cumpriu a assinatura. O Claudinho nem assinou. Tá errado o Abel? Não. Se ele ficou, alguma razão ele teve. Talvez a família, alguma situação, tem que prevalecer isso sim. E vai responder por ter assinado o contrato, tudo certo. Condenado, não estou condenando o Abel. Só é complicado falar. Não, eu fiz assim, mas você tem que fazer assim. Não. Jogar no Palmeiras é muito bom, mas se ele ganhar mais no Al-Sadd, teve uma condição de trabalho melhor, fez muito bem de ir para o Al-Sadd. A gente está de volta agora na Rádio Jovem Pan, agora em todas as plataformas. Esse realmente é um ponto que eu questionei muito, o Abel Ferreira, porque essa história não foi resolvida ainda. Raí Monteiro. Sim. O Al-Sadd garante ter esse documento. Vou lembrar aqui que, na época, o Al-Sadd depositou na conta do Palmeiras o valor da multa rescisória do Abel Ferreira. O Palmeiras foi lá e devolveu, mas, assim, depositou o valor da multa, afirma ter o documento assinado pelo técnico,
entrou na FIFA, acho que eles não entrariam na FIFA se não tivessem nada, né? Assim, não vou entrar na FIFA só para encher o saco. Então, assim, entraram na FIFA, o caso tá rolando, é óbvio que o Abel Ferreira vai ter todo o direito e tá se defendendo, mas que essa história não tá resolvida ainda, não tá, Raí Monteiro. E acho até que os colegas que foram na entrevista coletiva ontem perderam essa oportunidade de questionar o técnico português sobre o assunto. Eu até hoje de manhã estava procurando alguma coisa do Abel sobre isso, né? Alguma fala dele, e achei uma entrevista coletiva lá atrás em que ele falou, ele deu uma resposta de uns 3 minutos perguntado sobre esse tema, mas ele não respondeu se ele assinou ou não assinou um vínculo com o Al Saad, um pré-contrato, uma carta, falou-se numa carta de intenções lá atrás, né, naquele período, naquele momento. Então ele não falou, e acredito eu que também orientado pelos seus advogados, porque é uma situação que corre aí na Justiça, na FIFA, enfim, que deve ser resolvida em breve. Eu acho que o ponto principal aí, como o Mauro trouxe vários ótimos exemplos, né, o futebol não é uma terra onde as pessoas têm teto de vidro, né, para sair atirando pedras nos outros. Eu acho que o Abel foi muito mal. Ele poderia ter feito uma declaração sobre a questão do Claudinho, pô, não foi legal, ele que disse que viria e tudo mais, mas falar de caráter, de que... Ele disse que, nas entrelinhas, ele disse, o Claudinho não teve caráter na negociação. Aqui eu quero homens no meu grupo. Né? Disse que o Claudinho também não foi homem com a sua palavra, ou seja lá o que tenha acontecido, né? Se foi ele, se foi um empresário, se foi um intermediário. Então acho que não foi legal essa declaração do Abel, desnecessária, principalmente se tratando de um personagem que tem aí essa questão para ser resolvida, né? Se assinou, não assinou, se vai ser punido, se não vai. A questão é que, como você trouxe, a informação é que o Al Saad depositou na conta do Palmeiras o dinheiro da multa do Abel. Não depositaria sem alguma sinalização do treinador, né? Vou fazer... O Pedrinho vai lá e eu vou lá e deposito um dinheiro na conta do Pedrinho sem ele me pedir. Não existe isso. Alguma conversa teve. Então é isso que precisa ser investigado e, enfim, divulgado, punido se necessário, mas eu não acho legal esse tipo de postura do Abel, não colocando em dúvida o caráter do jogador. Ele fez uma mudança, recebeu uma oferta melhor, mais dinheiro, é um cara que pensa mais nas questões financeiras do que técnicas na carreira dele, e ele fez uma opção de ir pro Catar. Sabe o que eu acho curioso? Não é a primeira vez no futebol que a gente escuta alguém usar essa palavra como se tivesse o poder de chancelar quem tem que não tem caráter. Ninguém tem esse poder. É muito fácil qualquer um de nós, qualquer ser humano chegar, eu tenho caráter, você não tem caráter. Como assim não tem caráter? Você é o quê? É Deus? Você é o Deus da razão? Você que fala quem tem caráter, quem não tem? Ninguém tem esse poder. Ninguém tem esse poder. Isso eu acho muito comum no futebol. Já vi técnicos, outros, brasileiros, estrangeiros. Não, porque meu time tem caráter, aqui não sei o quê. Várias vezes. Como assim? Como assim? É você quem diz quem tem caráter? É você que determina? O que você pensa que é? Pelo amor de Deus, né? No futebol, somente atualmente, né? A gente tem visto muita gente que pensa que é Deus e outra parte tem certeza absoluta. Aí eu não sei em qual lado a gente pode encaixar aí. Alguns acham que são Deus e outros têm certeza. Sim. Não sei em que nível a gente pode encaixar essa situação aí. O futebol, né? O ego às vezes vai lá pra cima. E dão essa chance, né, pro ego. Os caras engraxam o ego, aí o cara, né? E o tava olhando aqui, perdão, Pedro. Não, é que eu tava olhando aqui um pouquinho da história de Otto Martins Glória, técnico brasileiro que levou a seleção de Portugal ao terceiro lugar na Copa do Mundo de 66. Tá lembrando do Filipão, técnico brasileiro que levou a seleção portuguesa ao 4º lugar em 2006. 2006, né? 2006. Eu estava lembrando um pouquinho desses personagens aí que ficaram lá atrás no passado, ouvindo um clássico entre Santos e Palmeiras com 2 técnicos portugueses, estava ouvindo aqui e tal. Já houve uma época que era um técnico chamado Luiz Alonso Pérez Lula, e do outro lado era Filpo Nunes, que era um técnico argentino, que morava aqui no Brasil também. Chegou a dirigir a seleção brasileira, né? Filpo Nunes. É um jogo só, né? Foi um jogo de festa que o Palmeiras ajudou na inauguração do Mineirão. O Eduardo Cudê, sobrinho, né? Do Filpo Nunes. Isso eu não sabia. É sobrinho. Pô. Então, aí já vi também alguns jogos que você tinha o Luxemburgo de um lado, você tinha o Geninho do outro. Nada assim, não estou comparando nada com nada, só estou, né? E vimos grandes jogos, né? E não eram 2 portugueses, engraçado isso, né? Nós tivemos jogos espetaculares entre os 2, acho que um pouquinho melhores do que o de ontem, e, no entanto, né? Teve aquela guerra nos últimos tempos, lembra que tinha o Ricardo Oliveira, nossa, era um fuzuê, Lucas Lima, lembra? O Lucas Lima provocando o Palmeiras e depois o Lucas Lima vestiria a camisa do Palmeiras. Isso, quem eram os técnicos, você lembra? Era Ricardo Oliveira e Fernando Praz, e os técnicos, aqui se eu não estiver enganado, era Marcelo Oliveira do lado do Palmeiras, né? E do lado do Santos,
Quem que era o técnico do Santos naquela ocasião? A gente deve Mexe botar. tanto que a gente não lembra. Eu lembro dos jogadores, né, dos personagens, né, que era muito Fernando Praz e Ricardo Oliveira. E o Ricardo Oliveira fez uma comemoração meio que dando uma debochada do Palmeiras, aí fizeram a máscara. Foi. Mas eu acho que não eram técnicos portugueses, não. Eu acho que eram técnicos brasileiros. Acho. Agora fugiu o nome do técnico do Santos, mas eu lembro que do lado do Palmeiras era o Marcelo Oliveira. Foi campeão da Copa do Brasil, decidiram a Copa do Brasil, né, naquela oportunidade, naquela rivalidade ali que se formou.